Agora sim, 7h17 pelo horário de Brasília, bora com notícias do Reino Unido, diretamente do Reino Unido, porque Kate Middleton foi vista em público pela primeira vez desde que fez uma cirurgia no abdômen em janeiro. Um tabloide britânico flagrou ela deixando uma loja com sacolas na mão ao lado do príncipe William. Nas últimas semanas cresceram aí as teorias conspiratórias sobre a situação de Kate, principalmente depois da divulgação de uma foto editada da princesa com os filhos no Dia das Mães lá do Reino Unido. Sobre isso, a gente volta a conversar agora com o nosso analista sênior, Américo Martins, ao vivo de Londres. Porque, Américo, não sei como é que está o cenário por aí, imagino que deve estar caótico, porque no Brasil o Twitter, o X, só se fala nisso. Todo mundo quer saber cadê a Kate Middleton. Tem gente falando que talvez essas fotos do tabloide até não seja ela nessas fotos. Aí agora essa discussão toda sobre esse cenário. Quero muito te ouvir como é que tá por aí, porque eu imagino que se no Twitter do Brasil tá caótico, você imagina em Londres, no Reino Unido, o que o povo deve estar falando, Américo. Pois é, Muriel, o povo adora uma teoria da conspiração, especialmente com personagens como os da família real. Então aqui, como você deve imaginar, não só as redes sociais, como a imprensa mesmo só fala disso. A Kate Middleton, o desaparecimento dela, a questão da foto, a volta ontem, isso tem sido manchete em muitos jornais aqui, especialmente os tabloides. Neste caso que você citou, o The Sun, que é o principal jornal tabloide aqui do Reino Unido, de maior tiragem, conseguiu esse vídeo que foi gravado, segundo eles, perto de Windsor, ou seja, na cidade onde os dois moram, a Kate Middleton e o príncipe William. Eles estavam saindo ali de uma loja no interior, ali nas proximidades de Windsor. Ela estava carregando uma sacola, pareceu muito magra, mas parecia bem disposta. Só que quando foi publicado esse vídeo aí pelo jornal e depois bombou nas redes sociais, recomeçaram todas as teorias da comunicação, da conspiração, perdão. Muita gente dizendo que não era ela, que era uma sósia, e relembrando esse caso que foi o que mais causou tumulto aqui no Reino Unido e no resto do mundo, que foi a divulgação daquela foto no Dia das Mães aqui no Reino Unido, quando a foto foi claramente editada, né? Aparentemente eram pedaços de outras fotos ou versões melhoradas da foto, mas foram editadas de uma forma muito amadora e as agências de notícia acabaram, na época, não divulgando aquelas fotos, o que transformou o caso num caso ainda maior. Foi uma edição muito crua, né? Muito amadora. A própria Kate Middleton depois soltou uma nota dizendo que ela teria pessoalmente brincado ali com edição tipo Photoshop ou algum outro programa para editar essa foto. O trabalho ficou péssimo, as agências não divulgaram a foto, o que criou uma notícia em si só, e as teorias da conspiração ganharam mais força ainda. Muita gente dizendo que ela estaria muito mal. E por que isso, hein, Muriel? Por que também essa teoria da conspiração acaba crescendo tanto? Porque o Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington, o Palácio de Kensington é a residência oficial do casal, o príncipe William e a Kate Middleton, eles não explicaram qual foi o motivo dessa cirurgia abdominal, por que ela demorou tanto tempo para se recuperar. Ela ficou 2 semanas praticamente no hospital para uma cirurgia abdominal, sem muita explicação do que era, eles só disseram que não era câncer. E também, depois, não houve um comunicado sobre como é que estava essa recuperação. Aí, de repente, surge aquela foto, uma foto editada, sem se saber as razões da cirurgia, uma cirurgia que exigiu uma longa recuperação, portanto, uma cirurgia complicada, obviamente, e agora ela surge nesse vídeo. Então vamos ver se ela vai mostrar agora, fazer algum tipo de comunicado mais formal sobre a recuperação, se a gente vai ter mais alguma informação. Até isso acontecer, nós vamos continuar tendo muitas outras conspirações e as pessoas vão dizer que não era ela que apareceu ontem, embora muito provavelmente seja assim e provavelmente ela esteja até bem, porque parecia muito saudável ontem, apesar de bastante magra, Muriel. Exato, Américo. Nas fotos ela aparece inclusive sorrindo, olhando para o chão.
mas ainda assim são fotos muito granuladas e a distância, né? E a discussão que gera é justamente essa. Logo depois que saíram as primeiras imagens dela, apareceu ela, inclusive, dirigindo um carro, mostraram uma foto dela, mas também fotos muito granuladas, uma foto feita muito à distância, e o que também gerou dúvidas sobre a qualidade da imagem e essa dificuldade de ver ela realmente de forma nítida. E essa é uma grande discussão. Lembrando que todo esse auê em torno da Kate Middleton acontece no momento em que o próprio rei trata agora de um câncer, não é, Américo? Exato, Muriel. E esses dois casos aconteceram muito próximos ali, né? E o Palácio de Buckingham, agora com o rei Charles III, tem tentado ser um pouco mais transparente com relação a algumas informações que são muito sensíveis. Então, no passado, o Palácio de Buckingham, a realeza, não divulgavam dados sobre a saúde dos membros da família. Todo mundo ali, por exemplo, é uma piada tradicional aqui no Reino Unido, que todo mundo da família real morre de uma maneira muito simples, morrem todos dormindo, calmamente, sem sofrimento. Eles não revelam detalhes nenhum tipo de detalhe sobre a saúde deles. Com relação ao príncipe Charles, ao rei Charles agora, o rei Charles III, ele resolveu ser um pouco mais transparente, ele resolveu ser um pouco mais conectado com a população, porque ele entende que a imagem dele é uma imagem que precisa ser renovada por vários problemas históricos da imagem dele, desde o divórcio com a princesa Diana, vários casos ali que ele sempre foi retratado de uma maneira muito violenta às vezes, inclusive, persecutória por essa imprensa populista, essa imprensa muito popular aqui do Reino Unido. Então ele está tentando uma nova forma de comunicação. Só que essa forma de comunicação está parando na metade. Eles estão sendo mais transparentes de fato, dizendo que o rei tem um câncer, anunciaram que a princesa Kate Middleton iria fazer uma cirurgia abdominal, mas param aqui. Eles não dão os outros detalhes. Eles acham que isso é uma invasão da privacidade da família real. Então a gente sabe, por exemplo, que o rei Charles III tem um câncer, foi operado, está se tratando para isso, foi operado de um outro problema, né, na próstata, agora está se tratando para uma questão do câncer. Eles confirmam que não é um câncer de próstata, mas não dizem qual é o tipo de câncer que ele está em tratamento. Sabe-se que ele se retirou parcialmente da vida pública, não está tendo muitas reuniões, mas não sabemos, existe essa dúvida. Qual é o mal que acomete o rei Charles III? Qual é a gravidade da situação do monarca aqui no Reino Unido? E a mesma coisa com a princesa Kate Middleton. Eles foram transparentes, disseram que ela ia fazer a cirurgia, fez a cirurgia numa clínica privada, o que também levantou algumas críticas aqui, porque o sistema de saúde do Reino Unido, que é uma referência para muitos sistemas de saúde no mundo, por exemplo, o SUS no Brasil, se inspirou parcialmente aqui no National Health System, mas ela foi se tratar numa clínica particular e não indicaram qual era o tipo de operação que ela fez. Só sabemos que é uma longa recuperação, então ninguém sabe a real gravidade do problema de saúde dos dois. Então, o Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington, os dois, eles estão aí, entraram numa armadilha. Queremos ser mais transparentes, mas não vamos ser completamente transparentes. Ao não ser completamente transparentes, eles dão muito mais margem para essas especulações e para essas teorias das conspirações, que são absolutamente inevitáveis quando você está numa situação como essa. Vamos seguir de olho nas teorias também e nas próximas fotos e imagens da princesa Kate. Muito obrigada, viu, pelas informações, Américo.